E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, seu professor de Biologia, e hoje nós vamos agora colocar em prática, alelos letais na forma de exercícios que a gente vai estar comentando com vocês, tá bom? A gente vai começar agora respondendo a primeira questão, então prestem bastante atenção. Diz o seguinte: no homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada em F1 vai ser... Pessoal, antes de eu responder essa questão, preciso explicar para vocês algumas coisas, alguns termos. Ele primeiro falou que da acondroplasia, que é uma anomalia genética. E ele diz que ela é autossômica dominante. O que é uma característica autossômica? Vamos lembrar que nós possuímos cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. Vamos citar a espécie humana. Nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual. Os cromossomos são feitos de DNA, beleza? E DNA possui os genes que geram as características. Então, o DNA que forma os cromossomos autossômicos, ou seja, que não são sexuais, ele vai possuir genes autossômicos, ou seja, genes que vão gerar características autossômicas. Por quê? Porque elas estão lá em cromossomos autossômicos. Todo e qualquer gene localizado em cromossomo sexual, ele vai gerar características sexuais. Então, nós vamos encontrar esses genes no cromossomo XX, no caso, se for o indivíduo do sexo feminino, e no par de cromossomo XY, se for o indivíduo do sexo masculino. Beleza? Então, ele falou que essa característica aqui, a acondroplasia, ela é autossômica, então está em cromossomos que não são sexuais. E ela é dominante. O alelo que produz essa anomalia, ele é dominante, tá? Caracterizada por um tipo de nanismo. Então, quem tiver acondroplasia tem esse, vai ser anão, ok? Então, em que a cabeça e o tronco eles são normais, mas o braço e as pernas vão ser curtos. Aí ele fala, a letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Então, aqui nós estamos falando de um alelo letal que pode provocar a morte do indivíduo. E nesse caso, ele vai provocar a morte do indivíduo quando está em dose dupla, pessoal. Então, vou colocar os dados da questão aqui. Os dados da questão diz que o alelo dominante provoca a acondroplasia. E o alelo recessivo não vai gerar acondroplasia, então o indivíduo ele vai ter o tamanho normal. Sabendo que a azão é dominante e a azinho é recessivo, aí a gente pode gerar os seguintes genótipos. Cada genótipo tem o seu fenótipo correspondente. Então, se eu tiver o genótipo azão, olha aqui, o azão está aparecendo em dose dupla. Olha aqui, ó, no enunciado está dizendo o quê? Ela vai ser o quê? A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Então, se tiver em dose dupla, ou seja, homozigoto dominante, o indivíduo vai morrer. Ok? Esse foi um dado que a questão trouxe. Aí, ó, o outro genótipo é o genótipo heterozigoto, ou seja, o indivíduo tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Como o alelo dominante é o que provoca a acondroplasia, então o indivíduo heterozigoto ele é portador do alelo acondroplásico. E então, quem tem o alelo dominante, como ele é dominante,
quando ele está presente, ele vai gerar a característica que ele codifica. Como eu sei que o azão provoca a característica acondroplasia, então, se tiver o azão, o indivíduo vai ser acondroplásico, ok? Se não tiver a presença do alelo dominante, que é o azão, o indivíduo ele vai ser azinho. Então, ele vai ser homozigoto recessivo. Como não tem o alelo dominante, que provoca a acondroplasia, então o indivíduo ele não vai ser acondroplásico. Então, ele vai ser de tamanho normal. Ok, pessoal? Esses são os dados da questão. Aí ele diz o seguinte, olha só. Vamos lá. Na descendência de um casal acondroplásico, quando é que o indivíduo ele é acondroplásico? Quando ele é heterozigoto. Então, eu tenho um casal. Então, vamos colocar aqui um casal acondroplásico. Esse casal aqui ele vai ter uma descendência. Então, ele fala, numa descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada na primeira geração vai ser o quê? Então, pessoal, o que seria a proporção fenotípica? Seria você contabilizar, saber qual é a quantidade de determinados fenótipos dessa descendência. Então, quais são os fenótipos que a gente tem? Só tem 2, acondroplásico ou não. Por quê? O terceiro seria o indivíduo homozigoto dominante, mas ele morre, então esse aí não conta. Então, só tem 2 fenótipos. Então, desse cruzamento aqui, qual seria a proporção de fenótipos, ou proporção fenotípica? Vamos fazer o cruzamento, né, pessoal? A gente pode utilizar o método da seta. Eu pego esse primeiro azão aqui, com o primeiro azão, vai gerar um genótipo homozigoto dominante. Azão, certo? Agora eu vou pegar este primeiro azão e vou juntar com o azinho do outro par. Então, vai ficar o quê? Azinho, ou seja, heterozigoto. Esse primeiro A já acabou as possibilidades para ele. Agora a gente vai para o segundo A, que é este Azinho aqui, né? Então, eu vou pegar este Azinho, vou juntar com este Azão, vai formar um indivíduo heterozigoto. Sempre a gente coloca a letra maiúscula antes, certo? Vai ficar heterozigoto. E, por último, este Azinho vai se juntar com este Azinho aqui, ó, vai ficar um indivíduo homozigoto recessivo. Pessoal, com base no que eu já coloquei aqui nessa tabela, a gente já pode saber quais são esses fenótipos aqui. A gente sabe que o primeiro aqui, ó, ele morre, certo? Então, ele não vai contar na minha proporção fenotípica. Então, a gente só vai contar aqui esses outros indivíduos. Eu sei que esses dois aqui, eles são heterozigotos, eles são indivíduos que têm o nanismo, que têm a acondroplasia. Qual seria essa proporção? Eu tenho 3 possibilidades, né? Azinho e azinho. 3. Então, como eu tenho 3, vai ficar o quê? Ó? Eu tenho 2 delas será heterozigoto. Então, 2/3 serão acondroplásicos, certo? Pessoal, 2 dividido para 3 dá 66,7%. Né? Porque você vai pegar o 2, dividir por 3, vai dar 0,667. Aí, quando você multiplica por 100, você transforma em porcentagem. Então, vai ficar esse valor aqui. E esse último indivíduo aqui, pessoal, ele representa 1/3. De 3 possibilidades, uma delas é o quê? O indivíduo ser normal. Se eu pegar 1 e dividir para 3, vai dar 0,3333, né? E aí você multiplica por 100, vai ficar 33,3%. Então, 66,7% vai ser acondroplásico e 33,3% vai ser normal. A alternativa vai ser a letra E. Então, tranquilo, facinho, né, pessoal? Vamos agora para a próxima questão. Essa questão também é fácil, pessoal. Eu coloquei questões parecidas para que vocês percebam que muitas delas são questões que seguem o mesmo raciocínio, tá? Então, olha só. Em drosófila, pessoal, drosófila é um tipo de mosca, tá? Mosca das frutas. Em drosófila, o gene azão mata os indivíduos homozigotos. Então, é um alelo letal. Mata os indivíduos homozigotos ainda na fase embrionária. Sabendo-se que do cruzamento
entre indivíduos heterozigotos nasceram 600 descendentes, teoricamente, quantos deveriam ser heterozigotos? Então, olha só, eu sei aqui que se tiver azão, ou seja, se tiver em homozigose, o indivíduo vai morrer, tá? Então, olha só, se tiver azão, ocorre a morte do indivíduo. Se não tiver a presença do alelo dominante, a mosca vai ser normal. E se ele tiver pelo menos um azão, que no caso é heterozigoto, né? Um azão e um azinho, ele vai ser portador deste alelo letal, certo? Ele não vai morrer porque ele só herdou um único alelo. Só morreria se ele herdasse os dois alelos. Então, aqui ele herdou um alelo do pai e um alelo da mãe. Ou vice-versa, né? Pode ter herdado um alelozão, um azão da mãe e um azinho do pai. Tanto faz. Então, eu tenho aqui meus dados. Diante disso, ele está perguntando, ó, de um cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Então, aqui, ó, o meu cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Vou fazer esse cruzamento, que a gente já até fez na questão passada. Ó, vou pegar o primeiro azão com o primeiro azão, vai ficar azão. Este azão com este azinho vai ficar heterozigoto, azinho. Este azinho com este azão vai ficar heterozigoto também, sempre colocando a letra maiúscula primeiro. E por último, azinho vai ficar um indivíduo homozigoto recessivo. Bem, diante do que eu já vi nos meus dados, eu sei que o azão morre. Então, a gente só vai levar em consideração os 3 últimos genótipos, né? Então, eu tenho a proporção de 2/3 de indivíduos que terão o alelo, serão portadores do alelo, e 1/3 será o indivíduo normal, tá? Aí ele está dizendo o seguinte, esse cruzamento aqui gerou 600 descendentes. Ele quer saber que desses 600 descendentes aqui, quantos devem ser heterozigotos? Bem, eu sei que 2/3 são heterozigotos. Então, eu vou pegar 2/3 e vou multiplicar pelos 600, porque esses 600 aqui é a quantidade de descendentes que esses indivíduos aqui tiveram. Então, eu espero que 2/3 dos descendentes sejam heterozigotos. Então, eu pego 2/3, multiplico por 600, vai ficar 400. Então, espera-se que desses 600 descendentes que nasceram desse cruzamento entre heterozigotos, 400 indivíduos sejam heterozigotos. A resposta vai ser a letra E. Tranquilo? Pessoal, aqui não tem muito de você saber... matemática é só saber multiplicar, né? Então, a gente precisa do conhecimento matemático associado aí com a biologia. Não tem muita bicho de 7 cabeças, basta você estar prestando atenção aqui nas nossas aulas de biologia do Fica em Casa Aprendendo, tá? Vamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Diz o seguinte, em uma espécie animal, a pelagem é determinada por uma série de alelos múltiplos, que apresentam a seguinte ordem de dominância. Quais são os alelos? Ele diz que o alelo azão é dominante sobre o alelo A1. O alelo A1, por sua vez, ele é dominante sobre o alelo A2. E todos esses alelos aqui, azão, A1, A2, são dominantes sobre o alelo azinho, certo? O alelo azão condiciona a pelagem preta e é letal em homozigose. Olha só, se o indivíduo for azão, ele vai ser homozigoto e, consequentemente, vai morrer. O alelo A1 condiciona a pelagem marrom. O alelo A2 condiciona a pelagem creme. E o alelo azinho condiciona a pelagem albina, ou seja, o indivíduo vai ser branco. A letra A está perguntando, qual o fenótipo de um animal cujo genótipo A1azinho, ele está querendo saber qual é o fenótipo, né, deste genótipo aqui. Qual é a cor da pelagem do indivíduo A1azinho? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, ele quer saber quais são os possíveis genótipos de um animal com pelagem creme. Então, vamos responder primeiro
esse primeiro questionamento aqui. O indivíduo A1, Azinho. Pessoal, eu posso fazer uma tabelinha, né, de genótipo e o seu fenótipo correspondente. Eu sei dessa relação aqui, né, de dominância e de recessividade entre esses alelos. Tem vários alelos, isso aqui é um caso de alelo múltiplo, tá? É uma questão que trabalha alelos múltiplos e também trabalha alelo letal, certo? Então, eu sei que, de acordo com a questão, se o indivíduo for azão, olha aqui, ó. Azão, ela morre, tá? Pode olhar na questão. O alelo azão, ele mata o indivíduo, ele é letal. Ó. O alelo azão condiciona a pelagem preta, ele é letal em homozigose, então o indivíduo vai morrer. Tá, se ele não tiver homozigose, pode ter, no caso, eu posso ter casos heterozigotos, né? Eu posso ter o alelo azão junto com esses outros alelos aqui. No primeiro caso, eu tenho azão junto com o A1, que ele é dominante, então ele vai ser preto, que eu sei que o alelo azão ele condiciona a pelagem preta e ele é dominante sobre todos os outros alelos. Então, se eu tiver o alelo azão junto com qualquer um desses outros alelos que são recessivos, o indivíduo vai ter pelagem preta do mesmo jeito. Então, eu tenho 3 genótipos que condicionam a pelagem preta. Azão A1, azão A2 e azão Azinho. O outro fenótipo é o fenótipo marrom. O fenótipo marrom ele vai aparecer quando o alelo azão não está presente, certo? Então, quem é que condiciona a pelagem marrom? Vai ser o alelo A1. Olha aqui, ó, o alelo A1 condiciona a pelagem marrom. Então, se o A1 estiver junto com ele mesmo, vai ser marrom. A1 junto com A2 e o A1 junto com o Azinho. Gera indivíduo marrom. O último genótipo, aliás, o último fenótipo, né, é a pelagem cor creme. Ok? Essa pelagem aqui, ela vai ser condicionada pelo alelo A2. O A2, ele só é dominante sobre o Azinho. Então, se ele estiver junto com o A1 ou o Azão, então ele não vai nascer creme. Só nasce creme se tiver o A2 como o único alelo dominante. Então, se eu tiver A2 junto com ele mesmo, ou o A2 junto com o Azinho. E o último fenótipo é o fenótipo albino, né? Se tiver Azinho, Azinho. Se tiver Azinho, Azinho, o indivíduo vai nascer cor branca. Beleza? Então, esses são os genótipos para a cor creme. A primeira pergunta, ele está perguntando qual é o fenótipo de um animal cujo genótipo é A1, Azinho. Olha aqui. A1, Azinho. Esse aqui, ó. A1, Azinho vai ser marrom. Ok? A segunda pergunta, quais são os possíveis genótipos de um animal com pelagem creme? É essa aqui, que eu acabei de mostrar. Tá? A2 e A2, Azinho. Vamos para a letra B. Eu vou aproveitar essa tabela, vou deixar ela aqui do lado, para a gente utilizar ela para poder responder a letra B. A letra B diz o seguinte: um macho, azão A1, foi cruzado com uma fêmea, azão A2, e está gestando um filhote. Qual é a probabilidade desse filhote nascer preto? Essa é a primeira pergunta. E qual é a probabilidade desse filhote nascer uma fêmea marrom? Vamos responder a primeira pergunta da letra B. Ele está dizendo que esse casal aqui, ó, azão A1 foi cruzado com azão A2, certo? Então, ele quer saber aqui qual é a probabilidade de nascer um filhote preto. Vamos fazer o cruzamento. Eu pego este azão junto com este azão, vai ficar azão. Depois, este azão aqui com o A2, vai ficar azão A2. Agora eu vou para esse A1, que vai se juntar com este azão, vai ficar azão primeiro, porque o azão ele é dominante, e o A1 vem depois. E por último, A1 se junta com o A2, vai ficar A1, A2. Eu sei que esses 3 genótipos aqui, dentre eles, eu vou ter o azão vai morrer, porque nós sabemos que azão morre. Então, a gente só vai levar em consideração esses últimos. Então, esses 2 aqui, como eu tenho um azão como dominante, e vai gerar um indivíduo preto. Então, 2/3 será
indivíduo preto, 66,7%. E a última questão é que ele quer saber qual é a probabilidade de nascer uma fêmea marrom. Ora, para nascer marrom, a probabilidade é 1/3, porque é essa daqui. A probabilidade de nascer fêmea, 1/2. Então, eu multiplico 1/3 por 1/2, vai gerar 1/6, que é a mesma coisa que 16,7%. Pessoal, essa foi nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.